É uma sequência extremamente complicada que com certeza o Flamengo não vai poder colocar time titular em todos os jogos. O Flamengo joga contra o Volta Redonda, contra o Sub-20, beleza. Contra o Vasco, até na transmissão hoje foi informado que talvez entrem alguns titulares já nesse jogo contra o Vasco, mas olha essa sequência aqui do Flamengo. É Vasco na próxima quarta-feira, ou seja, o Flamengo se apresentou no dia 12, segunda. 10 dias depois, o Flamengo já tem um clássico contra o Vasco. E aí pode ser um clássico, dependendo desse resultado contra o Volta Redonda, pode ser um clássico até mesmo de sobrevivência no Carioca ali, para pelo menos não ficar nessas duas últimas posições ali da classificação. Aí depois do Vasco vem Fluminense, também pelo Carioca, São Paulo pelo Brasileiro, Corinthians na Supercopa, Inter no Brasileiro, e aí que vem a última partida do Flamengo contra o Sampaio Corrêa. Ou seja, nessa partida aqui contra o Sampaio Corrêa no Carioca, a última, vai estar perdida no meio de uma sequência, porque depois ainda tem Vitória e Lanús. Vai estar perdida aqui numa sequência de jogos complicadíssimos, e o Flamengo com certeza não vai colocar time titular nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Agora, se tiver numa merda absoluta e chegar no último jogo, precisar vencer do Sampaio Corrêa ali, vai ter que botar talvez alguns jogadores que o Felipe Luiz não imaginasse. E aqui eu já acho que o Flamengo vai fazer uma mescla muito boa. Porque esse jogo contra o São Paulo aqui é exatamente uma semana depois do jogo contra o Vasco. Então talvez o Flamengo bote alguns jogadores contra o Vasco, folgue contra o Fluminense para voltar a colocar contra o São Paulo. Só que tem o outro lado. Depois do jogo contra o São Paulo tem a final contra o Corinthians. Então pode ser que o planejamento do Felipe Luiz seja não colocar contra o Vasco para colocar contra o Fluminense, folgar contra o São Paulo e jogar contra o Corinthians. Enfim, é um planejamento complexo já no início da temporada. E que tropeços como esse do Sub-20 podem dar uma contaminada nesse planejamento do Flamengo aí para esse início de temporada. Talvez o Felipe Luiz não imaginasse, Felipe Luiz e diretoria como um todo, que o time começasse com 1 ponto em 2 jogos. E assim, além do 1 ponto em 2 jogos, com atuações que não nos animam muito a achar que o Flamengo vai ganhar com esse time sub-20 do Volta Redonda, por exemplo. A ver, a gente pode ser que surpreenda e ganhe, mas o normal é que não aconteça isso, porque o time jogou muito mal contra a Portuguesa hoje, então jogou pior ainda, e o Volta Redonda é o time mais complicadinho desses 3 primeiros adversários aí do sub-20. Vamos ver o que o Felipe Luiz, Flamengo, comissão técnica vão arrumar nessa sequência aí. Mas é uma sequência muito absurda que o Flamengo tem pela frente já em início de temporada. Ficou encavalado. Muito o jogo importante, um atrás do outro. Por incrível que pareça, os clássicos nesse início de Carioca vão ser os menos importantes, porque o Flamengo e o Felipe Luiz, eu tenho certeza que vão usar esses 2 clássicos só para ajustar peças, ver como é que os jogadores vão se sentir em campo, etc e tal, porque o Flamengo, o ano passado, com o Felipe Luiz, ele estipulou que o Brasileirão era prioridade máxima, e início da Libertadores até botou time reserva na primeira fase para jogar o Brasileirão. Não vai ser com o Carioca que o Flamengo vai fazer essa loucura de deixar o time titular jogar um clássico para ficar fora do Campeonato Brasileiro ou da Supercopa, né? Então fica aí essa reflexão sobre essa sequência inicial de temporada do time principal do Flamengo, que é bem absurda.
Sequência é Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Inter. Aí vem um joguinho mais tranquilo contra o Sampaio Corrêa pelo Carioca, Vitória e Lanús. Tudo isso em menos de um mês. Do dia 21 de janeiro ao dia 19 de fevereiro. Aí aqui tem um intervalo aqui entre o Lanús e o jogo do Mirassol. Na verdade, acho que nem tem intervalo tão grande, não. 19 de fevereiro. Perdão, 19 de fevereiro, quinta. Dia 25 é quarta. Tem um intervalinho ali, mas eu acho que esse intervalo vai ter quartas de final do Campeonato Carioca. Aí, meu amigo, é largar isso de lado, porque depois dessa sequencinha aqui é Mirassol, Lanús, Cruzeiro, Botafogo. Então, olha que sequência absurda. Se você excluir essa possível quartas de final aqui do Campeonato Carioca, o negócio fica ainda mais cabuloso. Flamengo e Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Inter. Aí o Sampaio Corrêa mais de boa. Vitória, Lanús, Mirassol, Lanús e Cruzeiro. Rapaz, e ainda tem um Botafogo depois. Olha a sequência inicial de jogos do Flamengo em 2026. Vai ser um ano complicadíssimo. Então, o time sub-20 do Flamengo precisa sim pontuar nos próximos jogos, porque senão vai complicar a vida do time principal aí desnecessariamente.